Olá, tudo bem? Bem-vindos à nossa última aula da disciplina de Introdução aos Sistemas de Comunicação. Nessa aula nós vamos estudar o compartilhamento de canal. Então voltamos ao nosso modelo de um sistema de comunicação e até o momento estávamos falando de um sistema de comunicação ponto a ponto, ou seja, havia exclusividade entre o dispositivo de transmissão e o dispositivo de recepção. A gente imaginava que apenas um dispositivo estava ocupando o canal. Mas em sistemas como, por exemplo, rádio, temos diversas estações de rádio, ou telefonia celular, temos diversos equipamentos, diversos dispositivos conversando com a mesma antena, com a mesma estação rádio base. Então, existe sempre o compartilhamento de dispositivos ou equipamentos de um canal. Vamos entender como que isso é possível. E a palavra-chave é multiplexação. É através da multiplexação que nós permitimos o múltiplo acesso a um canal. Existem três formas principais de multiplexação. Existe a multiplexação por divisão de frequência, a multiplexação por divisão de tempo e a multiplexação por divisão de código. Nessa aula nós iremos estudar as duas primeiras, e não entraremos na terceira opção. A multiplexação por frequência. Aqui um exemplo da atribuição de faixas de frequência no Brasil. Então, a Anatel, ela descreve que equipamento ou qual serviço pode usar cada faixa de frequência. Eu sei que deve estar pequenininho, mas acreditem quando eu diga. Bom, aqui temos os canais de televisão, aqui os canais de rádio FM, aqui novamente televisões, mais TVs. Então notem como eles estão espalhados no espectro de frequência. Essa região em azul aqui é a região da telefonia celular, também espalhada num amplo espectro de frequência. Então eu defino cada serviço pode operar em uma dada faixa de frequência e ninguém pode avançar sobre a frequência do vizinho para evitar interferência. E como que eu sou capaz então de pegar o meu sinal banda base, ou seja, a voz ou o vídeo, e levá-lo às frequências mais altas de transmissão? Isso é feito através da modulação. Então eu posso pegar, vamos imaginar que eu estou transmitindo uma sequência binária que tem um espectro que pode ser aproximado aqui por esse triângulo. E aqui, então eu tenho meu triângulo em banda base e eu quero levá-lo para uma frequência mais alta, F0 ou F1. Eu sou capaz de, dependendo do serviço, do canal que eu queira transmitir, modular com uma frequência diferente e com isso garantir que eles não se sobreponham. Então eu consigo transmitir agora, por exemplo, dois sinais de voz em duas faixas distintas de frequência sem sobreposição. Agora notem, o tamanho do sinal banda base é aqui o bandwidth, a largura de banda. E em modulação, após modulado, ele dobra o seu tamanho, a sua largura de banda. Vamos entender o porquê que isso está acontecendo. Então, vamos modular uma senoide, um cosseno, em uma frequência baixa, Fs, frequência da fonte, source, e um modulado também com uma senoide, numa frequência mais alta, de F0. Para fazer a modulação, eu simplesmente multiplico estes dois sinais. E o produto dessa multiplicação vai me resultar nessa onda azul, cuja amplitude dela vai variando em função da minha onda de sinal. Esse tipo de modulação, quando a gente varia a amplitude da onda que está sendo transmitida,
a gente chama de modulação em amplitude. É assim que funciona o rádio AM, AM de Amplitude Modulation. Por que a gente dobra a largura de banda? Para a gente olhar isso, é mais fácil a gente trabalhar com exponenciais complexas. Então, o cosseno pode ser descrito como a soma de duas exponenciais complexas, dividido por 2. Isso daqui vem da fórmula de Euler. Então, substituindo a multiplicação dos dois cossenos por suas respectivas fórmulas de Euler, temos aqui a multiplicação de 4 exponenciais complexas. Fazendo a álgebra, o que resulta é que cada uma dessas exponenciais complexas resultam em 4 outras exponenciais complexas com a soma ou a diferença da frequência de modulação e da frequência fundamental. Então, quando eu multiplico essa senoide, que é descrita por duas exponenciais complexas, com outra senoide descrita por outra exponencial complexa, eu vou ter aqui 4 exponenciais complexas cujas frequências serão dadas em F0 mais Fs e F0 menos Fs. Menos F0 mais Fs e menos F0 menos Fs. Daí que surge, então, a duplicação da largura de banda. Existem alternativas, outras técnicas mais avançadas de modulação que evitam essa duplicação, mas nós não entraremos nesse assunto neste curso, tá? Agora, até agora a gente estava falando de modulação analógica. A gente estava transmitindo um sinal analógico, né? O sinal de banda base, que a gente chama aqui de M, era um sinal de voz, um sinal de vídeo, algum sinal analógico. Mas a gente pode usar essa mesma estratégia para modular sinais digitais, sequências de bits, que é o que tem sido o tema do nosso curso até o momento. E então, se eu pegar e multiplicar, modular, tenho minha sequência de bits representando 0 por uma onda de valor, um nível 0, e 1 por um nível 1, e multiplicar isso por uma onda, por uma senoide, eu vou ter essa forma de onda aqui, onde ela continua em 0 quando eu tenho um bit 0 e ela oscila quando eu tenho um bit 1. Então, isso daqui é uma onda que vai estar modulada em frequência. A gente chama isso de modulação por mudança de amplitude. Agora, existem outras opções. A gente pode, em vez de representar o 0 por ausência de oscilação, a gente pode representar 0 por uma frequência e 1 por uma segunda frequência. Ou a gente pode representar 0 por uma certa fase e 1 por uma alternância de fase. Então, aqui eu tenho um sinal com fase de menos 180 graus e, para um sinal com a mesma frequência e uma fase de mais 180 graus. E aí vou alternando. Então, essas são 3 possibilidades de se modular o meu sinal digital. Tá? E, claro, existem combinações destas técnicas. Um exemplo aqui, a gente pode olhar para o BPSK, que é a modulação de fase, né? Aquela última modulação que a gente viu no exemplo anterior, só que binária, ou seja, eu só tenho uma mudança, eu só estou transmitindo ou 0 ou 1, que é exatamente o exemplo mostrado anteriormente. E ele tem uma ocupação de banda grande, né? O fato de eu ter aquele... Deixa eu retornar aqui para mostrar. O fato de eu ter esse bico, essa inversão de fase abrupta, resulta numa ocupação de espectro muito grande. Ou seja, ele poderia vazar para os canais vizinhos, o que a gente
gostaria que ocorresse. Então, o que a gente faz? A gente aplica um filtro passa-baixo no meu sinal, que resulta numa certa conformação da onda. Então, esse é o termo que a gente usa para escolher formas de onda mais bem comportadas para serem moduladas, tá? Então, o que isso resulta? Que aquele biquinho na transição de um bit para o outro, ele vai ser mais suavizado e com isso vai ter uma menor ocupação de espectro. E aí eu consigo mandar agora mais sinais um do ladinho do outro. Eu tenho uma melhor ocupação do meu espectro se eu conformar melhor o meu bit de envio. Outra possibilidade de multiplexação, como eu já havia mencionado, é a multiplexação no tempo. Então, se na multiplexação por frequência eu divido o meu espectro de frequências em faixas e cada serviço atua em uma dessas faixas, na modulação, multiplexação no tempo, eu uso um canal, eu uso todas as frequências disponíveis naquele canal, mas agora eu divido o tempo. Então, num certo intervalo de tempo, eu permito que o primeiro dispositivo transmita, aí eu aviso esse dispositivo para parar de transmitir e um próximo dispositivo passa a transmitir, e assim sucessivamente. Aqui um exemplo com dois dispositivos dividindo o espaço de tempo, né? A multiplicação em frequência foi usada, por exemplo, na telefonia celular de primeira geração. A multiplexação no tempo foi usada na telefonia celular de segunda geração. Aquele exemplo que eu dei no começo da multiplexação por código era o que era usada na telefonia de terceira geração. E a partir da quarta, se usa uma mistura de multiplexação na frequência com multiplexação no tempo. Ou seja, ainda é um assunto bastante relevante. Para multiplexar no tempo sinais binários, sinais digitais, é muito simples. Basta eu enviar o bit de um e depois o bit de outro dispositivo. Mas como que a gente faz isso com dispositivos analógicos? Aí, nós vamos precisar primeiro fazer uma modulação por pulsos. Então, nós vamos dividir o meu sinal analógico em pedaços de tempo. Então, aqui pode ser uma modulação por amplitude, onde eu represento o sinal por um pedaço do sinal pela sua amplitude original, ou eu represento o nível do sinal pela largura do pulso ou pela posição do pulso. E tem também a modulação por código de pulso, chamada de PCM, que é a modulação que é de fato usada em praticamente todos os equipamentos eletrônicos, que é a que a gente vai ver agora. Então, para fazer a modulação por código de pulsos, nós vamos ter algumas etapas. Nós vamos primeiro amostrar o nosso sinal analógico, recuperando uma espécie de uma modulação em amplitude de pulsos. Desse sinal amostrado, a gente quantiza o sinal. Então, eu vou agora quantizar o meu sinal amostrado. Então, nesse exemplo, eu tenho 3 bits. 3 bits me resultam em 8 níveis distintos. E aí eu vou procurar qual é o nível mais próximo. Então, aqui naqueles 8, eu procuro qual que é o valor, o nível mais próximo e codifico esse nível por esta sequência de bits. E depois basta eu concatenar, eu pegar esse valor aqui do meu primeiro pulso, é o 010, eu coloco 010 aqui. O segundo é 001, eu concateno 001 e assim por diante. E com isso eu modulo o meu sinal de um sinal analógico para um sinal discreto, para um sinal binário. Um exemplo da quantidade de informação que eu preciso enviar quando eu faço esse tipo de conversão. Vamos assumir um CD que tem 2 canais, ou seja, um CD estéreo, codificado em PCM de 16 bits. Então eu tenho 2 elevado a 16 níveis possíveis de quantização
que resulta em aproximadamente 65 mil níveis, usando uma taxa de amostragem de 44,1 kHz. A taxa de bits resultante vai ser as 44.100 amostras que eu tenho no segundo, vezes os 2 canais, vezes os 16 bits que eu tenho por amostra, o que vai me resultar em 1,4 vezes 10 a sexta bits por segundo. Então, eu vou estar transmitindo no CD a uma taxa de 1,4 megabits por segundo. Tá? Com isso, nós chegamos ao fim da nossa disciplina de Introdução aos Sistemas de Comunicação. Nós vimos como convertemos sinais analógicos em sinais digitais e como podemos transmitir esses sinais digitais por um canal físico. Fomos capazes de modelar este canal como um sistema linear invariante no tempo, tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. Estudamos como esse canal distorce os sinais transmitidos por ele e como isso resulta em interferência intersimbólica e consequente aumento na taxa de erro de bits, que também acontece por causa do ruído aditivo que existe no canal. Para concluir, olhamos como podemos compartilhar um canal com diversos equipamentos através da multiplexação, tanto no tempo quanto na frequência. Eu espero que vocês tenham gostado desse curso e que puderam aprender muito. Nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!